Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre a sequência de um filme que foi lançado lá em 2002 e fez bastante sucesso porque ele é um dos melhores do gênero ao qual ele pertence e também porque ele trouxe de volta a essência daquilo que se espera de um filme do nicho dele. É claro que eu estou falando de Extermínio, a Evolução. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Extermínio, a Evolução, ou no original 28 Years Later, vem nos permitir ter um vislumbre de como o mundo está 28 anos após a infecção que tomou conta do Reino Unido. Então, nós vemos que as coisas não estão muito diferentes daquilo que a gente viu lá em 2002. E aqui nós vamos conhecer uma família que vive na Holy Island, que é uma ilha de maré no norte da Inglaterra, onde está estabelecida uma comunidade que é cercada e muito bem vigiada para garantir que os infectados não vão entrar lá. Essa ilha fornece uma passagem até o continente que surge durante a maré baixa e que permite que os habitantes vão até o continente quando é necessário, o que é um rito de passagem tradicional das pessoas que vivem naquela vila. Quando a criança chega aos 12 anos, ela é levada ao continente pela primeira vez para testar as habilidades que ela treinou na vila para combater infectados, para matar eles. Então, é uma etapa de conclusão de um treinamento de alguém que vive ali. Então é algo que as pessoas aguardam muito e elas respeitam e torcem para que as crianças vão e voltem em segurança, marcando assim o sucesso, o êxito da conclusão dela ali naquele treinamento, naquele rito de passagem. E é justamente nesse momento em que a gente vai começar a acompanhar a história. Nela nós vamos conhecer Jamie, que é pai de um garoto chamado Spike, fruto do relacionamento dele com Ayla, uma mulher que está extremamente doente e sofrendo de um mal misterioso. A partir desse momento, nós vamos começar a acompanhar a primeira ida de Spike ao continente, acompanhado pelo pai dele, para testar as habilidades dele com arco e flecha, que é a principal arma usada por aquelas pessoas ali para combater os infectados. Ou seja, essa primeira ida de Spike ao continente é para marcar a passagem de vida dele, a mudança de fase da vida dele. E isso, de fato, vai acontecer porque muitas coisas acontecem durante essa excursão até o continente. Ele vai se deparar com coisas que já eram esperadas, com coisas que vão mudar a forma dele pensar e coisas que ele julgava serem impossíveis. A partir daí, a mente de Spike vai mudar para algumas coisas, mas não significa necessariamente que seja para as coisas que o vilarejo, que o pai dele esperava que mudassem. Spike vai ver a visão que ele tem do pai dele ruir diante dessa experiência que ele teve, o conhecimento que ele tinha de mundo e de como as coisas eram lá fora também vai ruir de certa forma, e a ideia de que o destino pode ser algo que pode ser confrontado ou evitado também vai ruir através da morte iminente da mãe dele, porque devido à doença dela, isso parece ser algo que está prestes a acontecer, ainda que Spike não se sinta pronto para aceitar. Então, o filme vai se tornar uma grande história de amadurecimento para esse personagem, que é o verdadeiro protagonista da história. Spike é o personagem principal desse filme aqui. A história vai seguir ele, os propósitos dele, o ponto de vista dele. O primeiro filme da franquia Extermínio, lançado em 2002, não lançou apenas essa sequência aqui, não gerou apenas essa continuação. Ele gerou um filme de 2007 que não tem a mesma qualidade técnica do primeiro e que também não tem a mesma qualidade desse filme aqui. Principalmente porque ele não é dirigido nem roteirizado pelas mesmas pessoas que dirigiram e roteirizaram o primeiro filme, que no caso são Danny Boyle, que assume a direção, e Alex Garland, que assume o roteiro do primeiro filme, e que voltam para executar as mesmas funções nesse filme aqui.
o que garante a ele uma qualidade semelhante à do primeiro filme. Ou seja, nós temos um filme que é guiado pela pessoa que concebeu a ideia original da franquia e pela pessoa que roteirizou a história do primeiro filme. Então, nós temos aqui um filme que é extremamente competente no que ele quer trazer, principalmente por conta de ser algo que os idealizadores têm em mente e eles conseguiram emular de forma muito boa desde o primeiro filme, que é aquele filme clássico de apocalipse zumbi, onde nós vemos uma comunidade passando por adversidades e tendo que atravessar perigos que se tornam cada vez mais iminentes ali. É uma sensação que sempre tem algo à espreita, olhando você, esperando para lhe caçar. O filme ele mantém com essa sensação o tempo todo, o que é excelente, porque essa tensão mantém você vidrado e atento a cada detalhe do filme, e eles são muitos. Porque o cenário em que a história nos insere já mostra o quão difícil é a vida daqueles personagens. Primeiro, porque o Reino Unido está totalmente mergulhado nesse surto pós-apocalíptico, enquanto a infecção foi contida antes de chegar na Europa continental. Ou seja, apenas o Reino Unido está em quarentena, apenas o Reino Unido está entregue à própria sorte. Então, nós vemos os personagens parados no tempo, porque nada avançou desde que a infecção começou lá em 2002. E aqui nós vemos pessoas buscando sobreviver sem nenhuma esperança de melhora, sem nenhuma esperança de cura, até porque, de acordo com o conhecimento das pessoas, quase não há mais médicos vivos no Reino Unido. Talvez uma das coisas que eu mais tenha gostado nesse filme seja a maneira como ele subverte a ideia que nós temos de cada personagem que ele introduz na história. Nós temos alguém que nós julgamos ser o herói da história, mas que na verdade não é, que o foco da história é em outro personagem. Nós temos personagens que são julgados como cruéis, sádicos, malucos, e que na verdade não são exatamente isso que a gente espera. Então o filme está sempre brincando com a sua percepção das coisas, com as crenças que você tem diante dos estereótipos ou das preconcepções que você tem dos personagens. E dessa forma, a história vai se reinventando no decorrer de toda a progressão narrativa dela. Nós temos um excelente trabalho de direção nesse filme aqui. A forma como a câmera é manipulada, movida, colocada de maneiras estratégicas para capturar as cenas é um show à parte no filme. Nós temos momentos em que o foco da cena muda de uma coisa para outra rapidamente, sem precisar de um corte de câmera. Nós temos a mobilização da câmera realmente de uma coisa para outra, o que nos insere na cena porque parece que estamos ali dentro daquele contexto, dentro daquele momento, mudando o campo de visão como a gente faz normalmente com os nossos olhos. E isso funciona muito bem para imergir as pessoas no filme, na história, e eu gostei bastante da técnica que eles usaram para fazer isso aqui, assim como também todos os outros enquadramentos. Nós temos uma diferença de filmagem e de qualidades de imagem também, que ajudam a construir aquela atmosfera ali, as cenas noturnas em que nós vemos os infectados, os sonhos dos personagens, ou momentos em que eles estão confusos. Nós vemos que a textura da imagem muda, a filmagem muda de estilo, mas tudo isso é muito bem costurado dentro da narrativa de uma maneira que você consegue entender por que as coisas estão sendo construídas daquela maneira. Assim como também a intrusão de imagens aleatórias que nós temos dentro do filme para mostrar o porquê da utilidade de certa coisa ser daquela forma e de onde eles tiraram essa ideia para fazer com que aquilo ali fosse útil, para acreditar que aquilo ali seria eficaz contra aquilo que eles estão precisando combater. Nós também temos um elenco brilhante aqui. Aaron Taylor-Johnson está ótimo no papel de Jamie. Ele faz o papel de um pai preocupado, extremamente habilidoso, querendo proteger o filho e ao mesmo tempo ensinar a ele como a vida funciona, agora que ele está sendo enxergado como um adulto, mas que também não é uma pessoa perfeita. Nós vemos isso no filme. Nós temos Jodie Comer excelente fazendo o papel da mãe de Spike aqui, de Ayla. Ela está ótima como sempre nesse papel. Ela é terna quando ela precisa ser. Ela consegue trazer aquela brutalidade, às vezes, de uma mãe que quer proteger seu filho a todo custo, seja durante uma discussão ou seja num confronto físico.
ao mesmo tempo que ela tem também aquela sensibilidade que uma mulher tem, e o instinto materno permite a ela ter. Temos também Ralph Fiennes, excelente como sempre, fazendo o papel de Kelson, que é um personagem que nós temos uma concepção dele desde o início do filme, e quando ele surge em tela, isso é o que ele parece ser, mas quando a gente vai conhecendo mais sobre ele, sobre a forma como ele pensa, ele vai modificando a nossa visão. E a participação dele, o propósito dele na narrativa é tão bonito. Ele carrega a lição do filme, a moral do filme, durante a participação dele ali. Ele é a pessoa que mais vai fazer com que Spike consiga enxergar o que o filme quer passar aqui. Outro personagem do qual eu gostei bastante foi o personagem de Edwin Rodin, que é conhecido por Young Royals, aquela série da Netflix. Aqui ele interpreta Eric, que é um soldado sueco que se perdeu ali no pelotão dele durante uma patrulha que o exército da Suécia estava fazendo para garantir que ninguém do Reino Unido está tentando adentrar o território deles. Ele vai ser responsável por trazer a Spike um choque entre como o mundo lá fora está funcionando e o mundo como Spike conhece ou está conhecendo. E é claro, o grande destaque do filme, Alfie Williams, que faz o papel de Spike, o personagem principal desse filme aqui, e ele é um ator mirim excelente. Eu não conhecia nenhum trabalho dele antes desse filme aqui, mas eu acredito que Hollywood deveria ficar de olho nele, porque nós temos um ator bem promissor aqui. Em questão das qualidades técnicas, como eu já disse, a direção é muito boa, o roteiro é muito competente, muito atencioso a todos os detalhes. Ele nos permite transitar entre várias sensações aqui. Nós temos momentos contemplativos, nós temos momentos frenéticos, nós temos momentos que nos fornecem lições preciosas dentro do filme também. Então, são várias ideias fervilhando para costurar dentro de uma história que, à primeira vista, parece ser bastante simples, mas que quando ela vai se desenvolvendo diante dos nossos olhos, nós vemos que ela é muito maior do que aquilo que qualquer um é capaz de julgar que ela é. O trabalho de caracterização dos infectados também é muito bom. A forma como eles são é repugnante, a forma como eles se locomovem, alguns rastejam, a forma como eles se alimentam, como eles matam suas vítimas, é algo que causa estranhamento, que causa incômodo, como um filme desse tipo deve ser, como ele deve provocar as sensações das pessoas. Tudo aqui está irretocável nesse sentido, assim como a trilha sonora dele também é excelente. A maioria é composta por Young Fathers, que é uma banda que é conhecida por fazer uma mistura de sons ali para compor suas canções, suas músicas, e funciona muito bem com a proposta do filme. Ou seja, Extermínio é a Evolução honra o filme original, expande o mundo ainda mais, nos leva a uma outra época da infecção e me torna ainda mais curioso para saber o que mais existe nesse mundo aqui. Eu acho que caberiam outras continuações aqui para que conhecêssemos outras histórias, porque, pelo que dá para observar, se deixar essa franquia na mão de Danny Boyle e de Alex Garland, tem muitas histórias que eles conseguem explorar. Eles conseguem trazer coisas com ainda mais potencial para dentro dessa franquia, para expandir esse universo que eles criaram e encantar o público cada vez mais. Porque isso, meus amigos, é um filmão. Então é isso, galera. Essa é a minha opinião sobre Extermínio, a Evolução. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah. Comentar, compartilhar. Manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, que agradeço por ter visto esse vídeo até aqui, eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau! E lembrem-se, Memento Amoris.